Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Bom, as travestis assassinas do Odair Godzelaf foram finalmente presas, né? O Odair era um menino gay de 32 anos, ele morreu, foi assassinado no dia 30 do 1, no domingo passado, lá em Madureira, né? Parece que houve uma tentativa de assalto, enfim, rolou uma discussão e ele foi assassinado por essas travestis que, segundo testemunhas, ainda saíram rindo e debochando do ocorrido. Ao que parece, elas estavam sendo ameaçadas, né, por conta da repercussão que isso teve. Aliás, essa repercussão ocorreu por conta de perfis na internet, de páginas no Instagram, né? Porque se fosse contar com a imprensa mesmo, isso nem teria sido divulgado, né? Na verdade foi assim divulgado de forma muito pobre, né? Matérias pequenininhas, quase sem informação nenhuma. Enfim, não foi dado destaque, né, ao caso, afinal de contas, Odair era um homem branco, gay, e foi assassinado por duas travestis. Se fosse o contrário, provavelmente teria tido uma repercussão bem maior. Bom, é disso que vamos falar aqui hoje, mas antes de continuar, aquele recadinho que eu dou sempre aqui para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, compartilharem os vídeos, indicarem o canal para os amiguinhos, não esquecer que tem um canal lá no Instagram também, enfim, informações aqui não faltam. Bom, gente, eu conversei com o irmão do Odair, né? Obviamente, ele é uma pessoa que está muito abalada, né? A família parece estar muito abalada pelo ocorrido, não poderia ser diferente, né? Ele, inclusive, agradeceu as pessoas que fizeram pressão, né, para que os assassinos fossem encontrados e presos. Na verdade, o nome delas é Bruna e Andressa, elas se entregaram, né, por conta da pressão, como eu falei lá atrás. Parece que elas estavam sendo pressionadas, né, e acabaram se entregando. Uma testemunha foi até a delegacia, a DH, Delegacia de Homicídios, que fica na Barra, e fez o reconhecimento, né, das duas, e elas foram presas. E, bom, enfim, agora vamos ver o que a justiça irá decidir, né? Elas não foram presas em flagrante. A gente não sabe quais são os antecedentes criminais. Então, assim, a gente não sabe se elas continuarão presas, se serão soltas, como é que isso vai acontecer. Eu vou tentar acompanhar, né? Eu pedi mais informações à DH, até agora não recebi resposta, mas eu vou tentar acompanhar de perto isso. Eu espero que esse crime não fique impune, né? Que os assassinos tenham a punição adequada, que a justiça se faça valer nesse caso. E é uma pena que esse caso não tenha tido a repercussão que a gente acha que deveria ter, né? Mas, como eu falei, o Odair era um menino gay, branco, foi assassinado por duas travestis. A gente não sabe sequer se essas travestis irão cumprir pena num presídio masculino ou feminino, né? Ainda tem essa dúvida. Mas, como eu falei, eu vou tentar acompanhar, né, de perto esse caso. O que eu tenho para dizer sobre isso, gente, é o seguinte: eu realmente fiquei muito abalado com esse caso, né? Primeiro pelo vídeo lá da pessoa caída no chão, de costas, ensanguentada, né? Outra pessoa ali chorando, passando a mão nele, suja de sangue, enfim, isso tudo me deixou muito abalado, porque você sai da sua casa para se divertir, né? E quando volta para casa, quer dizer, você não volta para casa, você simplesmente é assassinado na rua,
6 e pouca da manhã, dia claro já, né? E a pessoa é assassinada com 11 facadas. Foram 11 facadas, não foram uma, nem duas, nem três. Foram 11 facadas. Então, assim, eu fiquei realmente abalado por conta das imagens, por causa de todo o contexto e pelo que a gente vê na internet, nas redes sociais, sabe? Essa coisa do deboche, né? Travestis, inclusive, com muita visibilidade, a própria que está aí no BBB debochando desse tipo de coisa, sabe? Debochando de homofobia, brincando, sabe? De dizer que odeia gays, né? Naturalizando essa violência toda que a gente sofre, sabe? Então, assim, isso é muito triste, isso deveria ser muito grave, mas infelizmente a gente fala e não repercute, porque as pessoas têm medo de cancelamento, né? Ninguém pode criticar as trans e travestis porque tem medo de serem canceladas. A própria imprensa faz vista grossa para esse tipo de coisa também com medo de cancelamento. E eu vou ser muito sincero, eu não tenho medo de cancelamento, mas eu tenho medo de travesti. Eu falei isso hoje lá no Instagram. Eu não tenho ódio, gente, de travestis, não. De mulheres trans, de pessoas trans em geral, eu não tenho ódio, eu tenho medo. Sabe, eu tenho medo. E eu acho que as pessoas deveriam também ter medo. Porque eu comecei a frequentar à noite, ali no começo dos anos 80, e a gente sempre foi alertado que a gente tinha que ter medo dessas pessoas, né? Principalmente dessas que fazem prostituição na rua, porque essas pessoas são perigosas. Sinto muito, mas é essa a realidade. Essas pessoas são perigosas e a gente tem que ter medo, sim. Desde já daquela época, que nada mudou de lá para cá, continua a mesma coisa. A gente sabe que a gente não pode passar perto de ponto de prostituição de travesti. A gente sabe que não pode passar pelas ruas onde há prostituição, onde elas fazem ponto, né? Se você tem que se afastar, né? Sabe essa coisa da pessoa estar vindo de encontro a você numa calçada e você tem que mudar de calçada, você tem que atravessar a rua e estar sempre pronto a correr, estar sempre pronto a ter algum tipo de reação, porque você sabe que o perigo está ali, né? Então, eu sinto muito, mas eu tenho que ser honesto, eu tenho medo. E pelas coisas que a gente lê nas redes sociais, pelas coisas que a gente vê em vídeo, pelas coisas que a gente ouve, sabe, por todo esse deboche, por toda essa brincadeira, por ter sabido que elas debocharam da morte desse menino, de terem matado ele, então isso só aumenta a minha convicção de que a gente realmente tem que ter medo. Infelizmente é assim. Eu não gostaria também, mas infelizmente é assim. Ah, mas você está sendo preconceituoso. Ah, você está generalizando. Gente, eu não estou sendo preconceituoso, né? Eu estou tendo uma reação a alguma coisa que a gente vê, que a gente sabe. No meu caso, há uns 40 anos que eu sei disso. Então, desculpem, mas o meu medo realmente se justifica assim. Eu já vi muita coisa, sabe? Eu já vi muita gente levar corrida. Eu já vi muita gente ser assaltada na rua, na madrugada, na noite. Eu já vi, eu já presenciei isso. Eu sei o medo que é, sabe? Ser parado na rua por uma pessoa dessa te pedindo cigarro. Eu sei o medo que é isso. Eu lembro que nas boates antigamente, ali na década de 80 e 90 ainda, a gente podia fumar dentro das boates. A gente podia fumar, na verdade, de tudo quanto era lugar, né? Em qualquer lugar a gente podia fumar. Então, nas boates a gente podia fumar também. Agora você imagina um ambiente fechado, com muita gente, pessoas fumando, né? O perigo que era isso. E o incômodo também, né? Eu fumava, gente. Parei de fumar tem aí uns 8, 9 anos.
E eu lembro claramente de ter minha roupa queimada por travestis, ver travestis queimando a roupa das pessoas de propósito, de brincadeira, por achar muito engraçado. Né? Eu cansei de ver pessoas sendo intimidadas dentro de boates, sendo ameaçadas na saída. Eu cansei de ver isso. Então, sim, o meu medo se justifica. Ah, você está generalizando? Não, não estou generalizando, mas eu também não vou pagar para ver. Afinal de contas, essas pessoas não andam com uma plaquinha, né? Eu sou perigosa, eu não sou perigosa. Eu vou reagir com violência, não vou. Essas pessoas não andam com plaquinha, então eu não vou pagar para ver. E, sinceramente, não paguem também. Sabe, se vocês puderem evitar, evitem sim. Então, em locais como esse ali, em Madureira, por exemplo, que no entorno tem pontos de prostituição, cuidado. Sabe, cuidado. Não estou dizendo para vocês não frequentarem esses lugares, não se divertirem, porque afinal de contas as pessoas também precisam se divertir, são pessoas jovens, têm uma vida inteira pela frente ainda, né? Tem que se divertir mesmo, mas tomem cuidado sim. Não passem perto desses lugares, não confiem, sabe? Não passem perto desses lugares, não passem perto dessas pessoas. Desculpem, eu sei que é um absurdo ter que falar isso, mas é a nossa realidade. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Né? Este menino perdeu a vida, ele tinha 32 anos, olha quanta vida ainda tinha pela frente. Sabe? Então, assim, essa pessoa perdeu uma vida, não por culpa dele, né? Mas perdeu uma vida por nada. Sabe? Por nada. Mesmo, nada justifica, mesmo se ele fosse ser assaltado, se ele tivesse reagido, mesmo se ele tenha discutido com essas duas pessoas, nada justifica o fato dele ter sido assassinado. Sabe? Então nada justifica a ANTRA, por exemplo, ficar perguntando, mas o que ele fez? Não interessa o que ele fez. Sabe? Não interessa. Ele com certeza não mereceu 11 facadas. Nada justifica isso. Então, gente, tenham cuidado sim, tenham medo, tenham receio. É muito, muito, muito triste ter que falar isso. É muito, muito, muito triste ter medo de pessoas que a gente sequer conhece. Mas essa é a nossa realidade. Acreditem, eu sei disso há mais de 40 anos. Não só eu, podem perguntar aí as pessoas da minha idade, da minha geração, ou as pessoas de agora mesmo, porque lá nos posts, nos vídeos falando sobre isso, vocês podem perceber que os comentários são sempre os mesmos, as pessoas relatando que é perigoso sim, que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que isso acontece, e não será a última. Essas pessoas têm essa consciência. É gente de idade, é gente nova, todo mundo já tem essa consciência. Podem perguntar para qualquer um, podem ver videozinhos aí à vontade na internet de pessoas sendo assaltadas, de pessoas sendo agredidas, de pessoas sendo mortas. Por conta disso. Então, não é brincadeira, eu não estou falando isso de, sabe? Porque você odeia travestis. Eu não odeio, eu tenho medo, como eu falei. E eu estou sendo muito sincero, tenho mesmo. Então, evitem. Bom, queridos, lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo e se eu tiver novidades, eu faço um outro vídeo falando sobre isso, porque eu acho que a gente não pode esquecer, não. Esse caso não vai cair no esquecimento, gente. Não vai mesmo. Tá bom, queridos? Era isso e até amanhã.